Eu quero que ela seja feliz. Só isso. Que ela acorde todo dia com vontade de viver. Eu sonho que ela vai longe, que ela vai ser muito melhor do que eu. Que ela vai ser uma profissional competente e que vai brilhar e vai brilhar muito por aí. Eu quero que alguém olhe para elas e veja tudo que eu vejo nelas, né? Eu quero que ela seja amada mais do que eu amo elas. Eu desejo tanto que ela seja livre. Nossa, que ela seja o que ela quiser. E que ninguém nunca tire isso dela. A Polícia Civil investiga a morte de uma jovem por espancamento. Uma das suspeitas é de que ela se recusou a sair com um traficante. Somente nos 6 primeiros meses deste ano, o Brasil teve mais de 185 mil violações de direitos de mulheres. Os agressores, na maioria, são companheiros ou ex-companheiros. Quem sobrevive a uma tentativa de feminicídio não esquece. Samira é uma batalhadora que lutou muito pela faculdade, lutou muito para conquistar o trabalho que tem hoje e sempre teve que ser a melhor em tudo que fazia. Isso eu mesma me cobrei de tudo que eu sempre fiz. Então eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora e sonhadora. Os meus sonhos sempre foram ser uma médica muito boa no que eu faço, sempre atender a maior quantidade de pacientes. Eu sempre fui muito sonhadora, sempre quis trabalhar, ter minhas coisas, criar meus filhos da melhor maneira. Tudo que eu não tive, eu sempre quis dar do bom e do melhor para eles. Sempre trabalhei muito, desde os meus 15, que a minha vida sempre foi muito ativa, nunca fui parada. A gente se conheceu na academia. Desde que a gente começou a conversar, que foi lá pro dia 5 de outubro, a gente não parou mais. Com certeza. O Pedro era um homem muito forte, né? O Pedro, ele tinha a minha altura, então ele tinha 1,71 e tinha 100 quilos, só de músculo. Ele não tinha gordura, ele tava assim... Era um fisiculturista, né? Que competia, então ele realmente era muito forte. Ele era uma pessoa que ele me testava a ponto de me tirar do sério, né? Que era uma coisa bem difícil. E por tantas mentiras, né? Coisas que acabavam sendo descobertas. E eu ficava um pouco nervosa, acabava, né, agredindo ele verbalmente. E aonde ele se achava no direito de me despertar aquela fúria e depois vir me colocar como culpada. Mas ele era uma pessoa agressiva no sentido de tinha muitos ciúmes, queria bater nas pessoas que ele achou que estava dando em cima de mim. Quando a gente andava na praia, ele queria bater nas pessoas que estavam me olhando. 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Os feminicidas são, em sua maioria, companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Em 2025, ao menos 1.568 mulheres foram mortas, o maior número registrado desde 2015. Fala-se muito de violência física, de bater, espancar uma mulher, e da psicológica, que é aquela questão de diminuir, né, a mulher, de levar ela ao esgotamento psicológico e emocional. Eu falo que nesse tipo de violência, a mulher chega a morrer em vida. Ela perde a energia vital. A gente até tem pessoas que tentam abrir nossos olhos, né? E a gente não enxerga, não adianta. Mas ele só me xingou. Tudo começa daí. Tudo começa daí. Hoje é um xingo, amanhã é um tapa, sabe? Ou se não acontecer coisa pior. Porque durante esses 4 anos que eu fui casada, eu não tinha mais ânimo de viver, eu vivia pelos meus filhos. Porque era tanta mentira, era um relacionamento abusivo, era uma pessoa totalmente narcisista.
E a gente não tem, sabe? Eles erram ali e daqui a pouco eles vêm chorando, eles vêm ajoelhando, pedindo perdão. Por mais que o Pedro fosse uma pessoa agressiva, eu nunca achei que ia se virar pra mim, essa agressividade. Eu realmente achei que não ia. Eu sempre via nele uma pessoa pra me proteger. O feminicídio, normalmente, ele é uma evolução, é uma progressão do ciclo de violência. Então, começa com uma injúria, começa com uma ameaça, e a gente, às vezes, desacredita do agressor. Ele ameaça e a gente acha que não vai fazer nada, porque ele pede perdão, entra na fase da lua de mel. Então, essas ameaças acabam sendo constantes e a pessoa nunca consegue imaginar que aquilo realmente vai ser efetivado. Mais de 60% dos casos de feminicídio acontecem onde a mulher deveria se sentir segura, dentro de casa. Meu nome é Maria da Penha Maia Fernandes, eu sou cearense de Fortaleza e eu sou uma sobrevivente da violência doméstica. Por que na época eu não pedi uma separação? Conversei e ele disse que não aceitava separar. Eu temia procurar uma separação judicial, não porque eu pensava que ele ia me matar. Naquela época, uma mulher desquitada era uma mulher sujeita a cantadas, mulher sujeita a ser mal falada, né? Não ter condições de ter outro relacionamento. Mas eu acordei com um estampido dentro do quarto, né? Eu quis me mexer, não consegui, e eu disse, puxa, o Marco me matou. Eu saí do hospital 2 meses depois, tetraplégica. Eu não conseguia escovar o dente, eu não penteava o meu cabelo, eu não escrevia mais. A violência aconteceu em maio de 1983, em Fortaleza. Maria da Penha levou um tiro nas costas enquanto dormia. Na época, o caso foi investigado como um assalto. Ela foi se tratar em Brasília e, na volta, o marido a impediu de entrar em contato com a família. E quando eu cheguei em casa, eu fui mantida em cárcere privado por quase 15 dias. E nessa segunda situação, eu quase fui eletrocutada. Hoje eu sei que eu vivi os sinais que eu não tinha conhecimento. Quer dizer, eu procurava evitar, né, as coisas que o irritavam. Então, eu vivia sempre pisando em ovos. Hoje eu vejo que muitas mulheres vivem esses sinais e não reconhecem que pode chegar ao feminicídio. As cadeias têm homens que mataram suas mulheres, mas o cemitério está cheio de mulheres que perdoaram. A história de Maria da Penha foi um ponto de virada na luta pelo fim da violência contra a mulher. Diante da omissão do Estado, um coletivo de mulheres se juntou para elaborar uma legislação de combate à violência de gênero. Mas foi somente em 2006, 23 anos depois da tentativa de assassinato, que o Brasil sancionou a Lei 11.340, batizada com o nome Maria da Penha. Com certeza, a Lei Maria da Penha é um marco. E a gente sempre ouve, né, nos meios das pessoas em si, dos homens, a única coisa que dá prisão é pensão em Maria da Penha. Então, gravou no imaginário. Por quê? Porque é uma lei muito efetiva e é uma lei muito boa. Ela é muito moderna, ela tem mecanismos maravilhosos. O problema não está na lei, o problema está na efetividade da lei, ou seja, no Estado que não dá a efetividade que a lei dá. Eu não tenho um efetivo policial suficiente para proteger todas as mulheres que têm medida protetiva, por exemplo. O feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado por ódio, desprezo ou discriminação pelo gênero feminino. Foi criado em 2015 como uma qualificadora do crime de homicídio.
Na prática, significava um aumento da pena nos casos de assassinato de mulheres motivados pelo gênero. Em 2024, o feminicídio deixa de ser uma qualificadora e se torna um crime autônomo, o 121A do Código Penal, estabelecendo a pena mais alta do nosso sistema para feminicidas. Em 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos de vigência, mas o que vemos é um paradoxo entre o aniversário da legislação e a efetividade dela. Tem 1 ano e 3 meses, né? E numa quarta-feira à noite, 9h30, entre 9h30 e 10 horas da noite, a gente estava vindo pela Hageb, ele passou e já começou a acelerar o carro sem falar nada. Ele não tinha falado nada. Quando chegou próximo ao posto, ele falou pra mim: escolhi entre a bomba de combustível e o poste. Eu peguei e falei pra ele que o poste, porque eu teria medo, né, da bomba explodir. E o posto também tava com bastante pessoas, né? Foi aí que eu tava sem cinto e ele tacou o carro no poste do meu lado. Hoje eu tô com a minha vida parada 1 ano e 3 meses, não só a minha vida. Se fosse só a minha vida, tudo bem, né? Hoje eu corro não só por mim, né? A vida do meu filho tá parada, as terapias dele tá parada, os médicos dele tá parado, tudo. Quando eu cheguei, ainda não terminou, né? Porque quando eu cheguei aqui na minha casa, como eu tava toda quebrada, imobilizada, não conseguia me mexer sem a ajuda de ninguém. Até pra tomar uma água eu precisava de ajuda. A única parte do meu corpo que funcionava era essa mão. Mais uma vez entrou pra dentro da minha casa. Ele não queria que ninguém se aproximasse. Ele falou pra minha mãe: pode deixar que eu vou cuidar dela. Só que eu não podia questionar muito, porque eu tava uma pessoa imobilizada, tinha meus filhos, né? Eu tinha medo dele fazer alguma coisa, porque na minha mente, eu já tinha na minha mente que ele já tava na maldade. Eu passava fome, eu passava sede, eu pedi água pra ele, pra ele me dar um copo de água era uma luta, sabe? Eu tinha que mandar mensagem pra um vizinho mais próximo vir me ajudar. E com muito custo eu consegui pôr ele pra fora. Só que eu tinha que ter cautela. Como eu tinha filho, não era só eu que tava em jogo, né? Eu tive que ter muita cautela com ele. O Pedro foi expulso da balada, né? Que ele ficou com ciúme de um menino que eu tava conversando. O menino era gay, era uma balada gay. Então todas as pessoas, a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas homossexuais. E nisso ele foi no banheiro, quando ele desceu eu tava conversando com esse menino. E a gente tava até comentando de um outro menino que ele tinha ficado. E aí ele desceu e ficou muito incomodado que eu tava falando com ele. Mas aí começou a ficar muito nervoso. Começou a querer ir pra cima do menino. Aí tiraram o Pedro da balada. E o que ele ficou mais nervoso ainda foi que na hora que foram tirar ele me chamou pra ir com ele. Aí eu falei assim: é meu aniversário. Quando ele saiu da balada, ele começou a ficar muito nervoso lá fora e começou a me xingar. Começou a ficar muito agressivo, querer bater nos seguranças do lugar. E os meninos que estavam com a gente antes entraram na balada de novo pra me avisar. Falaram: o Pedro tá muito agressivo, ele tá te xingando de muitas coisas lá fora e a gente tá com medo. E aí os meninos que me levaram pra casa. Ele chegou depois, quando ele chegou, ele já chegou muito nervoso, extremamente nervoso. Eu sempre falo que eu nunca tinha visto ele assim, porque eu realmente nunca tinha visto ele assim. Falando que eu tinha deixado ele sozinho na balada, que como que eu tinha ido embora sem ele. Eu lembro que eu fiquei com muito medo antes do primeiro soco, porque eu vi que ele ia vir pra cima de mim. E aí eu tentei gritar um pouco pra ajuda ou pra alguém ouvir.
E aí ele me deu o primeiro soco eu caí, bati a cabeça e desmaiei no primeiro soco. Quanto mais ele batia, mais dor eu sentia. E aí eu sabia que eu não podia falar nada, nem chorar, nem fazer nada, porque eu sabia que ele queria que eu morresse. Então, meu pensamento na hora foi: eu vou fingir que eu tô morta, não vou fazer nenhum barulho, não vou abrir o olho, não vou chorar, porque eu sei que se ele achar que ele me matou, ele vai embora uma hora. Existe uma teoria que fala exatamente isso, né? O backlash, para guardar a informação, eu penso assim: back é puxar para trás, lash seria uma coleira. Então é o que você faz com o seu cachorro, muitas vezes quando ele está andando e ele quer disparar na frente e atravessar a rua, o que você faz? Você puxa a coleira para que ele volte para o lugar, para a calçada, para que ele não corra risco. Só que no caso da violência de gênero, a teoria do backlash vai falar exatamente isso, que alguns homens que acreditam, né, que as mulheres estão avançando em direitos e igualdade de gênero, entendem que essas mulheres têm que voltar para o lugar delas. Em fóruns online, comunidades que promovem o ódio contra a mulher ganham cada vez mais espaço. Denominadas machosferas, os homens que participam do movimento promovem discursos misóginos, a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher. O grupo mais conhecido dentro da comunidade leva o nome de Red Pill. A nomenclatura vem da premissa do filme Matrix, onde a pílula vermelha é responsável por mostrar a realidade. Para os Red Pills, eles enxergam a verdade de um mundo onde mulheres possuem mais direitos e privilégios que os homens. Outra questão recentíssima, uma trend, né, na internet, ensinando, estou treinando para quando ela disser não, né? Para dar ali um chute, um soco, um tiro, enfim, se a mulher disser não ao pedido dele. É porque eles se sentem compartilhados, né? Apoiados por outros homens. E que também vem uma possível, entre aspas, né, permissão para esse tipo de prática vindo de autoridades. Frases que ouvimos do tipo: você é tão feia que não deveria ser nem estuprada, ou eu tive 4 filhos e na 5ª eu fraquejei. Como que você tem ali a possibilidade de conseguir manter toda uma população masculina ouvindo isso e tendo um senso crítico ainda para dizer: olha, isso que foi dito é uma violência e eu não posso seguir por esse caminho. A gente não tem. Enquanto esses discursos se espalham na internet, as marcas na vida daquelas que sofrem uma tentativa de feminicídio continuam na vida real. O plano dele deu errado, né? E tá por aí solto. Então, eu espero do fundo do meu coração que ele me deixe em paz. É uma coisa que é bem difícil, né? Se fosse fácil assim, não teria tantas mortes, Mas meu maior medo não é agora, é quando eu voltar a andar. Ele me vê por aí, querer tacar o carro em cima de mim. Eu acho que assim, medo de acontecer de novo, mas não que isso me deixou com medo de me relacionar. Todo dia era um lembrete, ainda é, na verdade, porque eu ainda fiquei com sequelas.
Então ainda é um lembrete constante do que aconteceu. Foi aí que eu tive a intenção de correr e fazer uma medida protetiva para proteger tanto a mim quanto os meus filhos. Porque para mim a medida protetiva ela é um papel, né? Para mim ela é um pedaço de papel e é uma coisa que não impede ele de entrar aqui. A medida protetiva é uma ordem judicial que determina que o agressor se afaste da vítima e proíbe também qualquer tipo de contato. Em março de 2026, foi aprovado um projeto de lei que determina o uso da tornozeleira eletrônica para tentar impedir, de uma forma mais eficaz, que os agressores se aproximem das vítimas. A medida protetiva de urgência, uma vez que o autor é certificado, ele tem obrigação de cumprir essa decisão. Existe um crime específico na Lei Maria da Penha, com o artigo 24A, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Esse crime tem uma pena alta, que não admite fiança, inclusive. Se eu me sinto protegida pela justiça, até então eu fui. Mas eu acho que as leis precisam melhorar. Porque eu acho que o que mais motivou ele a fazer isso foi que ele achou que ia sair impune. Com certeza ele achou que ia sair impune. Uma pesquisa realizada com cerca de 990 homens revelou um descompasso entre a forma como eles percebem a violência e as atitudes de fato praticadas. Ao serem questionados se já haviam cometido agressão psicológica ou crime de injúria contra uma mulher, apenas 16% admitiram já terem praticado algum tipo de violência. Quando a pergunta era feita com exemplos cotidianos como xingar, empurrar, ameaçar, bater a mão na mesa durante uma discussão ou arremessar objetos durante uma briga, o resultado saltou para 56%. Mas por conta dessa estrutura, do machismo estrutural, muitos homens têm ou foram criados com piadas machistas, com alguns tipos de comportamento sendo vistos, porque um homem, quando ele cresce se espelhando muitas vezes em outro homem. Ele vai se espelhar em outro homem. Se não tem ali dentro, às vezes, um contraponto de uma mulher forte, uma mulher que tem opinião, uma mulher que vai fazer esse balanço com relação a direitos e opiniões, ele vai seguir ouvindo e vendo e replicando o comportamento de um macho, de um homem, que é também machista, violento. Eu acho que a gente tem que desconstruir isso da cultura. E só a educação é capaz de fazer isso. Quer dizer, quantos órfãos da violência doméstica hoje estão sem assistência, né? E estão mentalmente abalados quando ele vê seu pai matar sua mãe. Né? Quer dizer, esses jovens, muitos deles pequenininhos, estão na sala de aula. Então, eles têm que ser tomados conhecedores do porquê dessa violência e a necessidade da sociedade mudar. Nós, atualmente, temos vários meios de registro de violência doméstica, né? Nós temos o 180, que é a denúncia anônima, nós temos a delegacia física, que é uma DDM, um distrito de polícia diária, e também temos a delegacia online. Aqui em São Paulo, a gente tem vários aplicativos. Tem o SOS Mulher, tem o 180, mas aqui tem vários aplicativos. E você aperta o botão, por exemplo, Maria da Penha vem, a patrulha da Maria da Penha, ela vem. Mas é aonde? Restrito a uma área de São Paulo. Então, se eu tivesse um efetivo policial maior, pelo menos em todos os lugares, não só em São Paulo, isso ajudaria. Sim, para título de registro, entre 2024 e 2025, nós tivemos um aumento de 36% no número de boletins de ocorrência. Então, só de 2024 para 2025. É um aumento muito grande. Nos últimos anos, a rede de proteção e acolhimento a mulheres também tem crescido. No estado de São Paulo, existem 46 abrigos para acolher vítimas de violência, mas que juntos são capazes de receber apenas 1.300 vítimas.
Existe o abrigo sigiloso, que é para vítima de violência doméstica que sofre risco à sua integridade física e precisa ficar num abrigo realmente sigiloso. E tem o abrigo temporário, que é o abrigo que a gente caminha para a prefeitura por causa de condições financeiras, alguma coisa nesse tipo. É realmente totalmente sigiloso. Então é uma coisa que a gente realmente vê como funciona. Você se reconhecer como vítima tem um peso muito grande, porque você se torna uma pessoa diferente de quem você era. Você era uma pessoa antes de ser vítima, e a partir do momento que você se reconhece como vítima, você vai ter todo o peso daquilo, todo o enfrentamento daquilo. Então, se é uma vítima que tem uma família com aquele agressor, vai ter que se divorciar, vai ter que ir os filhos, vai ter que lidar com muitas coisas, tem um peso muito grande. Eu digo que ali posso não ter morrido, mas muitos sentimentos que eu tinha morreram logo quando tudo isso aconteceu. E esse foi um deles, a sensação de que eu amei 2 anos uma pessoa que não me amou. Porque isso que ele fez, obviamente, ninguém que ama faz. Como se recuperar de tamanha dor? Ao lado de outras mulheres, muitas vítimas encontram um caminho para seguir em frente. Eu só estou aqui hoje porque eu tive o apoio do Movimento de Mulheres. Então, todos esses grupos chegaram até a minha casa e me deram apoio. Isso me conscientizaram e me deram todo o apoio, né? Então, eu comecei com elas, né, a fazer parte do grupo, participar nas caminhadas quando existia, entendeu? Quando nessas datas a ser entrevistadas, porque eu estava ali pedindo justiça, junto com elas, para mim e para as outras mulheres. Olha, eu acho que eu não sou a mulher que deu nome à lei. Eu dei nome à lei, mas eu não estou parada. Eu continuo lutando para que a lei seja valorizada, que atinja os seus objetivos, entendeu? Que mais e mais mulheres tomem consciência que elas têm direito, né? E isso me faz feliz. Se a gente hoje se decepciona com o número de feminicídios, imagine se a lei não existisse. Quantos feminicídios já teriam acontecido? Quantas mulheres já foram salvas pela lei? Eu acho que quanto mais você dá força a uma coisa, mais ela interfere na sua vida. Então hoje, quando eu penso no meu aniversário, eu penso o que eu quero fazer ano que vem de tão especial para ser o melhor aniversário que eu tive. Então eu não quero que esse meu aniversário, que foi uma tentativa de feminicídio, borre os aniversários, o que eles significam para mim, e borre o que o meu aniversário significa para mim, um ano a mais para mim. Hoje eu sinto que eu tô na minha reta final, né? Próxima a realizar, né, o meu grande sonho, que hoje o meu maior sonho é voltar a andar. Todos os dias eu falo pra mim mesma, não desiste que tá acabando. Já minha vida vai voltar ao normal de novo. Eu tenho muita fé nisso. Todo dia eu luto pra me esquecer, virar a página e tocar o barco pra frente. Porque hoje, é que nem eu falei, eu não luto só por mim, né? Eu luto pelos meus filhos. Eles dependem de mim, eles é novinho demais. Eles são totalmente dependentes de mim. Então, hoje eu luto por eles. Eu diria que enquanto a vida é esperança. Então, a esperança das mulheres que sofrem violência está na Lei Maria da Penha. Que elas procurem se informar sobre os seus direitos. Não é? As mulheres conseguiram avançar e quando a gente avança, a gente vence, né? E eu acho que nós vamos vencer, sim, essa guerra de machistas contra as mulheres.